Moloque, Moloque ou Molocá é o deus ao qual os amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio, cultuava. Também é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística. Do fenício, Moleque, significa rei, através do hebraico Moleque, do grego, em latim, Moloque. De acordo com as escrituras, os povos amorreus por volta de 1900 a.C. adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração a essa entidade, havia atos de sexualização e sacrifício de crianças. Estas eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia assim a criança viva. Tal fogo seria ao mesmo tempo purificador, destruidor e consumidor. A aparência de Moloque era do corpo humano com a cabeça de boi ou leão, e no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumir sacrifícios. Muitas pessoas o adoravam, porém com o fortalecimento do povo hebreu e de outros reinos, tais povos foram desaparecendo, deixando o costume dessa adoração. Segundo a crença bíblica contida no Velho Testamento, pelas ordens de Deus, dada ao povo hebreu através de Moisés, era extremamente proibida a adoração a Moloque, bem como o sacrifício de crianças a ele, e tal prática seria severamente punida. Isto está em Levítico 22/5. Beuzebu, nome derivado de Baal, Zebu ou Baal-Zebub, também referido por Beuzebut, em hebraico Zevuv. Beuzebu é uma entidade amalgamada de outras duas poderosas entidades conhecidas da mitologia, cananeia e fenícia. Baal ou Bael, senhor dos trovões, agricultura e fertilidade, também associado à morte e à crueldade. Zebub, o deus da mosca e da pestilência. Segundo a mitologia, Zebub era um infertunita arqui-inimigo de Baal. Este, junto com grandes magos da antiguidade, foi derrotado por Zebub numa batalha épica que, por ter expandido suas forças no cosmos, abriu um abismo que sugou os dois deuses e se uniram em um só, o então Beltzebul. Seu espírito foi arremessado ao inferno e lá pendurou na fossa, com o intuito de preservação do funcionamento do cosmos. Seu poder excedia o poder de Zebub e do próprio Baal. Proclamou-se senhor da cidade de Dite, antes governada por orcos. Para os cristãos modernos, Beuzebu é um dos nomes do diabo. Na demonologia cristã, ele é um dos 7 príncipes do inferno e a personificação do segundo pecado, a gula, tal como era visto na Idade Média. No Detionaire infernal, é descrito como o príncipe dos demônios, senhor das moscas e da pestilência, mestre da ordem. Por que é que o vídeo hoje está começando assim cavernoso? Para você que não me conhece, eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. O vídeo hoje começa assim, meus irmãos, porque logo na primeira descrição que a gente passou aqui para vocês, você ouviu que, por ordem de Deus, esse povo foi combatido e essas práticas, graças a Deus, cessaram, né? Mas isso não é totalmente verdade. Que Deus realmente proibiu essas práticas é um fato, mas que restou muitos descendentes desse povo e hoje estão nas mais altas esferas de poder é o que a gente observa, não é fanatismo religioso nem nada do tipo, mas é o que se observa. E essas práticas continuam sendo feitas em oculto. Cada vez mais, inclusive, elas ficam mais nas claras. Há pouco tempo, agora mesmo em 2021, matérias como essa aqui do G1 estampava os principais portais de informação do Brasil. Touro de ouro da Bolsa de Valores no centro de São Paulo é alvo de protesto pelo segundo dia consecutivo. Ou seja, colocaram um boi de ouro logo ali. O mesmo tipo de monumento que também foi alvo da ira de Deus assim que tinha livrado o povo da escravidão. Ao subir no monte, Moisés demorou para voltar. Ele estava recebendo as instruções, as leis de Deus. E o povo, achando que Moisés queria Deus apenas para eles, fizeram um Deus próprio para eles. E em meio às postedades malignas, começaram a praticar os rituais. Sexualização entre todos dali, sacrifício de crianças e etc, etc. Então, meus queridos irmãos, você observa, né, que essa é uma lenda muito antiga, acredite você ou não, muitas pessoas acreditaram nisso e praticaram tais atos. E praticam até hoje, infelizmente. Eu costumo sempre mostrar a imagem do Beuzebu, do jogo Castlevania, que para mim bate com muitos estudos que eu fiz. De fato, essas entidades imortais
foram seriamente machucadas, mas elas não podem morrer, elas não podem desaparecer até que chegue de fato o dia do julgamento. E ele se torna uma força para ser direcionada. Em uma das investigações que eu fiz, eu encontrei 3 pessoas encapuzadas, né, logo após achar um grande despacho, com cabeça de bode, várias galinhas ali sacrificadas, um monte de rosas. A gente saiu descendo, entrando no mato, encontramos 3 encapuzados de vermelho. E aquele capuz, meus irmãos, que essas pessoas usam, é para se proteger dessas forças, dessas entidades que eles invocam. Caso você não saiba. Eu vou documentar tudo isso, meus irmãos, que eu estou falando, vou arranjar uma maneira de passar para vocês. Muita coisa não dá para se falar em redes sociais, né, porque são de fato pesadas, mas eu tenho procurado uma maneira de passar isso para vocês. O fato é, meus nobres e queridos irmãos, que existe muita coisa em oculto e muitas vezes romantizada, tratada como um simples detalhe, uma bobagem, mas cada coisa que tem nesses rituais é muito antigo e vem sendo passado de geração para geração. Eu estou trazendo essa matéria à tona porque o meu querido irmão, Silvio Omar Ramos, um verdadeiro guerreiro, né, no despertar, um abraço forte para ti, irmão, e muito obrigado por lembrar de mim e me mandar aí esse vídeo que a gente vai verificar agora juntos, né? Ele disse que aconteceu em Vitória e Vila Velha e ele chegou a filmar, né, o nosso guerreiro aí, Silvio Omar Ramos, e nós agora vamos acompanhar juntos as imagens que ele fez. Vamos lá. Aí, família, colocaram aqui em Vitória, no Espírito Santo. Colocaram aqui em Vitória. Vou mostrar aqui o patrocinou. Esse patrocínio. Chifre de ouro. O pior de tudo, meus irmãos, não é que existem essas crenças, o próprio Deus nos deu o direito, né, de acreditar no que a gente quiser e seguir por esses caminhos. Mas o grande problema mesmo é que está se normalizando essas coisas e até criminalizando opiniões contrárias. A verdade é essa. Usando bandeiras das mais lindas causas, o que a gente está observando é que as piores pessoas hoje estão fazendo do mundo um inferno novamente. Essas práticas estão voltando à tona. O cara alega que quer incluir, mas se você observar a pessoa, você vai ver que ele é o que mais exclui, o que mais taxa pessoas, o que mais odeia. Mas ele levanta a bandeira que ele é o cara que luta pela inclusão. Quando na verdade você vê esses grupos, né? Vá numa faculdade dessas que está tomada por essas ideologias, o MBL, por mais que eu critique os caras, eles têm mostrado essa hipocrisia, né? Você vê os caras que dizem que são a verdadeira representação em carne e osso da inclusão, né, da igualdade social e etc. Bandeiras lindas de se ver. Mas quando você vai lá, o que você escuta são discursos de ódio, exclusão, opressão. Se você é um aluno, um simples aluno, você vê que os caras foram agredidos, né? Chegando com câmera, muitos com envolvimento com a política, e nem assim são respeitados, vão pra porrada, né? Agora você imagine um estudante ali que trabalha, que expressa a sua opinião no meio da sala, que confronta algum deles, o que é que acontece com esse rapaz ou com essa moça quando sair da faculdade? O que é que vai acontecer nas esquinas da vida? Então, é uma coisa que muitos brasileiros, né, fecham os olhos, porque já têm os seus próprios problemas para pensar, mas a grande verdade, meus irmãos, é que as velhas práticas estão se enraizando de novo, virando ideologias e querem avançar para os berços. O que é os berços, Davi? São as escolas. Cada vez mais eles querem entrar na mente dos nossos filhos para que eles cresçam sendo exatamente aqueles cidadãos que se tinha na Babilônia e em Sodoma e Gomorra. Fazer um vídeo desse, nos tempos de hoje, é difícil, é preciso escolher cada palavra, e por isso mesmo, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Eu não quero que fique um vídeo muito longo, porque isso aqui, infelizmente, não comparando, mas é igual a cocô. Quanto mais a gente mexe, mais fede. Tem muita coisa para eu falar para vocês e eu vou tentar documentar essas experiências, resultados de estudo, inclusive como esses de investigações que eu próprio faço. Quanto mais velho eu fico, mais interessado nessas coisas sobre o paranormal eu me torno. Acredito que muitos de vocês também. Então eu vou tentar uma maneira de documentar isso e passar para vocês
As investigações eu pretendo disponibilizar em outro canal, né? E quem assistiu tá vendo a seriedade do trabalho. Infelizmente tem muitas pessoas nesse meio fazendo entretenimento, elas têm todo o direito disso. O problema é que eles não deixam explícito que é entretenimento. O grande problema é esse, né? E acaba atrapalhando os outros que fazem, porque se misturam os trabalhos. Mas enfim, a gente vai fazendo a nossa parte. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço a cada um de vocês que acompanharam, peço que compartilhe. Se quiser e puder, compre um dos produtos lá da Hotmart, audiobook ou e-book, e você vai participar aí das nossas premiações também, que vai acontecer na próxima sexta, né? Dia 22, às 8 horas. A gente vai estar sabendo aí quem é o Ferlizado, tá certo, meus irmãos? Então é isso, vou encerrando por aqui. Um abraço, link vai estar aí no primeiro comentário fixado e fui!